Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula sobre adjetivos na afirmativa no passado, principalmente agora começando com a parte afirmativa e passado. A gente viu na última aula o presente, né? Afirmativa, presente, negativa, presente. Agora a gente vai para os adjetivos no passado, tanto na afirmativa como na negativa. A gente já viu principalmente como esses adjetivos "na" têm uma relação muito forte com os substantivos. Os pedacinhos que a gente usa para os substantivos e para os adjetivos "na" vão ser os mesmos pedacinhos, exatamente. A diferença do uso vai estar para como a gente usa dentro da frase. A gente viu alguns exemplos de frase também com adjetivo "na". E agora a gente vai mergulhar aqui no passado, vendo como são as formas de passado, que vocês vão ver que são realmente muito parecidas também com as formas que a gente vai ter no substantivo. Então, vamos tomar aqui o mesmo adjetivo yume, famoso, que a gente viu antes. Esse adjetivo aqui, um adjetivo "na", a gente vai ter ele na forma do passado, exatamente como o substantivo também. Yume desta, era famoso ou era famosa. E a gente tem aqui, por exemplo, na frase, watashi wa yume desta. Watashi wa yume desta. Eu era famosa, ou eu era famoso, dependendo de quem está falando, né? No passado, simples assim, é só colocar o desta. E nós temos aqui, na versão informal, yume data, eu era famoso também assim no passado. Yume data. A gente também pode encaixar, como eu tinha falado antes, né? A gente tem como encaixar a palavra pessoa, e aí a gente coloca yume na hito desta. Yume na hito data. A gente vai colocar da mesma forma aqui para conseguir fazer esse uso de substantivo e de adjetivo juntos. Vamos dizer que eu vou falar, eu era uma cantora famosa. Watashi wa yume na kashu deshita. Watashi wa yume na kashu datta. E assim por diante. Continuando, nós temos aqui o kire. Kire, que é limpo, organizado, né? A gente vai ter aqui o exemplo que eu coloquei dessa vez aqui no passado, de organizado, limpo. Kirei deshita no formal, kirei data no informal. Watashi no heya wa kirei deshita. Watashi no heya wa kirei data. Colocando assim, né, simplesmente o adjetivo no meio da frase. Se eu quisesse repetir, colocar novamente a palavra reia, né, quarto, o meu quarto era limpo, o meu quarto era organizado. Watashi no heya wa kirei na heya deshita. Watashi no heya wa kirei na heya datta. Eu posso colocar também desse jeito, eu posso colocar a palavra heia aí no meio e usar o na do adjetivo na, se eu quiser colocar o substantivo também dentro da frase. Eu acredito que vocês já devem estar, assim, bem craques aí, sabendo muito bem como é que funciona o passado na afirmativa, porque vocês já viram o passado na afirmativa no substantivo. Completamente igual, não muda nada no formato que você usa. Desta, tá, ok? Esse é o afirmativa passado. Agora, a gente vai para negativa passado. Como é que é a negativa e passado do adjetivo na? Como eu mencionei, não vai ser diferente do substantivo. Vai ser a mesma coisa do substantivo, as mesmas coisas que a gente viu, o uso de desu, o masen, arimasen para o nai, o dewa para o ja, a gente vai ver as mesmas coisas aqui. Vamos ver aqui as frases.
Escolhi novamente aqui yume, famoso. A forma formal, a mais formal que a gente vai ver aqui, yume de wa arimasen deshita. Yume de wa arimasen deshita. Não era famoso ou não era famosa. O exemplo que eu botei aqui, watashi wa yume de wa arimasen deshita. Watashi wa yume de wa arimasen deshita. Eu não era famosa. Eu não era famosa. Se alguém falar assim, a Mônica era muito famosa na época tal, eu vou falar, não, eu não era famosa. Watashi wa yume de wa arimasen deshita. Sendo muito, como é a palavra? Sendo muito, não sendo muito orgulhosa de mim mesma. Sendo muito humilde, era a palavra que eu estava procurando. Depois aqui, na informal, yume de wa nakata. Yume de wa nakata. Então, watashi wa yume de wa nakata. Watashi wa yume de wa nakata. Eu não era famosa. Eu não era famosa. E aí, a gente vai, como sempre, poder adicionar o desu aqui na negativa passado também. Exatamente como a gente tinha o desu sendo adicionado aqui na forma do substantivo também, e na negativa somente, mesmo não sendo passado, a negativa passado leva o desu para dar, vocês já sabem, aquela pitada de formalidade na frase, tá? Para isso vai servir o desu. Watashi wa yume de wa nakata desu. Watashi wa yume de wa nakata desu. E, como vocês já sabem, a gente também vai usar o já no lugar do de wa. Yume, yume ja arimasen deshita. Yume ja arimasen deshita. Watashi wa yume ja arimasen deshita. Eu não era famosa. De novo, só que mais, é muito difícil para mim falar mais informal, porque ja arimasen deshita, apesar de ser um pouquinho menos formal do que o dewa, ainda é bastante formal. Então é melhor dizer menos formal um pouco, né? Um pouco menos formal. Yume ja arimasen deshita. E aí nós já entramos numa área bem mais informal. Yume ja nakata. Yume ja nakata. Watashi wa yume ja nakata. Watashi wa yume ja nakata. E aí, o que a gente pode fazer? Vocês já sabem, colocar o desu. E aí a gente forma yume ja nakata desu. Yume ja nakata desu. Muito, muito, muito fácil, né? Da gente usar. Yume ja nakata desu. Vamos ver aqui mais um exemplo. Voltamos para o reia, para o quarto. E o kire, né? Nós estamos aqui com o kire. Kire de wa arimasen deshita. Não estava limpo. Kire de wa arimasen deshita. Não estava limpo. O que eu quero dizer com não estava limpo? Quer dizer que não estava organizado. Não significa, gente, quando a gente usa o kirei, que o quarto tá, tipo, fedendo, tá? Não é que ele tá sujo, assim, que tem comida jogada pelo canto, não. A gente usa o kirei, quando a gente fala de quarto, para falar também, principalmente, de questão de o quarto não estar organizado, tem muito livro espalhado, tem muito brinquedo espalhado, e aí quer dizer que não está kirei, não está organizado, tá? Então, voltando aqui para o exemplo, kirei de wa arimasen deshita. Kirei de wa arimasen deshita. No caso, watashi no heia wa kirei de wa arimasen deshita. O meu quarto não era limpo, ou o meu quarto não estava limpo. Watashi no heia wa kirei de wa arimasen deshita. E aí, mais um pouco informal, né? Kirei de wa nakata. Kirei de wa nakata. Watashi no heia wa kirei de wa nakata. Watashi no heia wa kirei de wa nakata. O meu quarto não estava limpo, o meu quarto não era limpo, sou estranho. No português fica mais natural a gente falar o meu quarto não estava, né? Em vez de não era.
Mas a gente também pode colocar aqui o desu, né? Kirei de wa nakatta desu. Kirei de wa nakatta desu. Watashi no heya wa kirei de wa nakatta desu. O meu quarto, na época que eu era estudante e morava num dormitório, kirei de wa nakatta desu. Watashi no heya wa kirei de wa nakatta desu. Não era organizado, não era arrumado. A gente pode colocar o desu e a gente também pode transformar, como sempre, a gente pode transformar o dewa em ja, tá? A gente vai ter, então, kirei ja arimasen deshita. Kirei ja arimasen deshita. E watashi no heya wa kirei ja arimasen deshita. Watashi no heya wa kirei ja arimasen deshita. E nós temos aqui o mais informal, que vai ser o kirei janakatta. Kirei janakatta. Watashi no heya wa kirei janakatta desu. Watashi no heya wa kirei janakatta desu. O meu quarto não era organizado, meu quarto não era limpo. A gente pode usar com o desu ou sem o desu, tá? Se você não coloca o desu, o que que acontece? Você vai estar falando mais informal. Aliás, eu quero aproveitar que nós fechamos aqui os adjetivos na. A partir desse momento aqui, a gente já fechou os adjetivos na. E eu quero aproveitar esse momento para falar mais uma vez da questão do formal e do informal com vocês. É muito importante que vocês entendam o que é o formal, o que é o informal, nessa questão de usar essas variadas formas de negativa. Porque na afirmativa, a gente tem duas opções, né? Quando você vai afirmar, você tem o desu, o da no presente, e você tem o desta, datá no passado. São só duas opções para cada tempo, né? Uma formal e uma informal. Mas quando a gente vai para a negativa, a gente tem quatro. A gente tem quatro variações, né? A gente pode falar a forma mais formal, que vai ser o dewa arimasen desta. Dewa arimasen desta. E a gente pode falar o menos formal um pouco, já arimasen desta. Já arimasen desta. E aí embaixo a gente tem o dewa nakata desu. Dewa nakata desu. Esse a gente ainda pode usar sem o desu, né? Então, dewa nakata só sem desu, né? Então, na verdade, são mais que quatro, se você pensar bem, né? A gente tem também o janakata desu. Janakata desu. Se a gente conta o dewa nakata desu e o janakata desu como podendo usar com o desu, sem o desu, conta cada uma como uma forma individual, então são 6 formas que você tem na nossa escadinha de formalidade, né? Sendo a última, a mais informal, janakata. Janakata, né? É a mais informal de todas a que a gente pode ver aqui nas nossas opções. Eu falei para vocês que a gente não ia falar de todas as formas possíveis de formal ou informal, mas são as mais utilizadas no dia a dia na língua japonesa. Então, talvez se você fizer sua pesquisa, você encontre por aí algumas outras formas que você vai ver que é mais informal ou mais formal. Mas se você souber essas aqui, já vai ser muito bom, já vai ser o suficiente para que você consiga se comunicar sem o menor problema. Então, quando é que você vai usar todo esse leque de opções que a gente tem na negativa, né? A gente tem aqui, eu estou usando como exemplo o passado, mas no presente a gente também tem muitas opções, né? No presente a gente tem já arimasen, e a gente tem o janai e o janai desu, o dewa arimasen, o dewa nai e o dewa nai desu, é a mesma coisa, né? A gente tem toda essa variação. Quando é que você vai usar essas coisas assim? Depende muito do nível o nível de intimidade que você tem com as pessoas. Se você tem um nível de intimidade com as pessoas que faz com que você seja muito próximo,
se você é amigo da pessoa, se você não tem, assim, nenhum relacionamento profissional com a pessoa, nenhum. É tipo um colega que você conheceu no bar. Você tem a mesma idade que a pessoa, mais ou menos. Se você tem mais ou menos a mesma idade, não tem por que você ficar usando construções muito formais. Não tem necessidade de você usar essas construções muito formais. Pelo contrário, é até pior para você usar construções formais demais, porque a formalidade na língua japonesa, na cultura japonesa, também serve para criar uma barreira entre as pessoas. Então, parece que você não quer ser muito próximo dessa pessoa. Fica parecendo que você não quer chegar assim muito perto da pessoa. Então, cuidado quando você estiver usando essas formas, porque senão você simplesmente não vai conseguir fazer amigos direito. Os japoneses, eles até entendem que você está aprendendo japonês, então talvez você só saiba falar isso e eles vão achar incrível você conseguir falar qualquer coisa em japonês. Os japoneses são famosos por achar incrível que estrangeiro sabe falar japonês. Mas mesmo assim, eles vão se abrir muito mais com você se você usar uma linguagem que eles vão entender que você quer se aproximar, né? Então, a minha recomendação quando você estiver conhecendo uma pessoa nova, que não for de trabalho, não for no trabalho, não tiver nenhum relacionamento com o trabalho, vocês vão usar a informal com desu. Usa informal com desu, que não vai ter problema. Se vocês sentirem que a pessoa está muito próxima de você, tira o desu. Agora, se vocês vão fazer encontrar uma pessoa, ter assim um relacionamento com uma pessoa no trabalho, a minha recomendação é você usar o formal mesmo, tá? Usa o arimasen. Usa o arimasen, já arimasen, já arimasen desta, desu. Usa tudo que você puder do formal, porque uma relação de trabalho é uma relação profissional. Por mais que vocês possam virar bons colegas e depois vocês tenham assim uma relação boa fora, saiam para comer, saiam para beber, mantenha essa relação de trabalho porque é uma relação de trabalho, tá? Para você não estragar as coisas para você no seu trabalho. Tem um detalhe também. Eu sinto que tem uma coisa muito injusta na língua japonesa, que é uma coisa injusta, eu acho que mundial, é que é cobrado socialmente das mulheres que as mulheres sejam mais educadinhas. Então, é muito comum você ver mais mulheres falando mais formal do que os homens. É muito comum isso acontecer, mas não quer dizer que homens não falem formal, não quer dizer que mulheres não falem informal, né? Mas, por exemplo, eu já recebi comentários escrevendo uma carta, e eu escrevi a carta do jeito informal, porque a ideia era ser uma carta para um amigo, e aí um professor japonês deu feedback e falou que acharia melhor que eu escrevesse assim, mais formal um pouco, né? Porque ele ainda falou assim, mas é porque para uma moça é melhor você escrever com a forma mais formal. Eu achei uma grande besteira. Mas eu tenho que explicar para vocês que existem essas pressões sociais na sociedade japonesa. Então, principalmente meninas, mulheres, moças, quando forem escrever para trabalho, pelo amor de Deus, não escrevam formal. Se você é um cara, se você é um homem, está vendo aqui a aula assistindo japonês, você também não deve escrever informal para trabalho. Mas, se você escrever, você pode até, de repente, ganhar um passe, né? Vão deixar você... tudo bem, não tem nada, né? Mas se você for uma garota, se você for uma mulher, talvez seja mais cobrado de você. Então, fique atenta para isso, tá? Para você não passar uma imagem negativa, de repente você quer arrumar um trabalho, então opte sempre pelo formal. Homens também, optem sempre pelo formal no trabalho, tá? Vocês vão ter que, em algum momento também, tentar ler o ambiente. Se vocês verem que as pessoas estão todas assim mais tranquilas, mais descoladas, vocês podem ir falando informal aos poucos, mas respeitem as posições sociais.
Se você está falando com o seu chefe, não importa se vocês não estão no trabalho, se vocês estão no bar, se vocês estão lá nos botecos japoneses, você precisa usar o formal, tá? Era isso que eu queria passar para vocês. Terminamos agora aqui o adjetivo na completamente. Agora a gente vai passar para os adjetivos e. Olha só que legal. Na nossa próxima aula, vamos ver os adjetivos e funcionando nas frases. Eu vejo vocês, então, na nossa próxima aula. Tchau, tchau!